Quando o comunismo viraliza, o vácuo ocupado por Jones Manuel. Esse é o título da matéria da Folha falando sobre a ascensão de Jones Manuel. No vídeo de hoje, eu pretendo conversar com vocês sobre o porquê que essa ascensão de Jones Manuel está acontecendo e como ela é importante para a esquerda radical. Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Sociologia no Cotidiano e vamos comigo. Estou aqui com um texto da Folha, está aqui no modo leitura, por isso que está desse formato, mas eu acho que não vai atrapalhar em nada. Vamos lá. Entre quem mais cresce nas redes sociais, só o YouTube marxista-leninista foge à regra conservadora. A direita ainda reina quase sozinha entre os maiores nomes da política brasileira nas redes sociais. Aqui preciso entender o que acontece, né? A direita ela percebeu que esse papel das mídias sociais, das redes sociais como um todo, ela tem um papel importante, predominante na disseminação da ideologia. Ideologia aqui no sentido marxista da palavra, daquilo que tudo esconde, que esconde a realidade, que mantém o status quo do sistema capitalista, certo? Então, ela entendendo isso, ela se utilizou dela mais fácil, ao passo que as esquerdas continuavam com a ideia de que era preciso ir para a rua, se organizar, não sei o quê. E também a esquerda, liderada pelo PT aqui no Brasil, principalmente, ela se perdeu na lógica da política dentro da esfera dela mesma, esquecendo que as pessoas fazem política, que as pessoas precisam estar inseridas na política. Então a direita está muito na frente em relação a isso, e a esquerda está correndo atrás de tentar recuperar o tempo perdido, digamos assim. Vamos voltar para o texto. Jair Bolsonaro continua líder absoluto no Instagram, mas já não cresce no ritmo de antes, o que é normal porque ele já alcançou uma quantidade expressiva de pessoas e agora você, para mudar esse número, é um pouco oscilante, né? O protagonismo hoje está com Nicolas Ferreira, que ocupa a segunda posição entre os perfis políticos da rede. Entre os 10 mais seguidos, apenas Lula aparece como representante da esquerda. Mas quando o critério é crescimento, e não apenas o tamanho já do canal, a surpresa vem justamente da esquerda, radical. Radical por minha colocação. Nos últimos 90 dias, quem mais ganhou seguidores foi Jones Manuel, ex-candidato do governo de Pernambuco pelo PCB. E aí eu lembro aos senhores e senhoras que hoje Jones Manuel está no seu Instagram com 1,3 milhões de pessoas e no YouTube agora chamado Farol Brasil, que é um canal de notícias, não é mais só sobre o Jones Manuel, ultrapassou aí 500, mais de meio milhão de pessoas, se eu não me falha a memória, são 550 mil pessoas, algo assim do tipo. Vamos lá continuar. Apresentando-se abertamente como marxista-leninista, o comunista, sem mandato nem partido oficial, é ligado ao movimento PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, sigla que não é reconhecida pelo STE, nem tem direito de participação em eleições. Essa parte aqui, se não me falha a memória, foi colocado recente, viu? Porque ontem eu li e não estava assim. Aumentou o número de novos seguidores para 1 milhão, superando o alto de Nicolas, Eduardo até o próprio Lula. Nesse período, foi o perfil relacionado à política que mais cresceu no Instagram, em patamares similares apenas ao dos nomes de direito, como o próprio Nicolas, Zé Trovão e Alan dos Santos. E é uma pena que nós tenhamos esses nomes como referencial das pessoas. Com participação periódica em debates e confrontos com representantes da direita na internet, Jones conseguiu produzir picos de engajamento que mantêm sua imagem relevante e em crescimento no debate digital. Por não se alinhar ao governo Lula, consegue enfrentar conservadores acostumados a atacar apenas o PT, chama essa tática de guerrilha digital. Expor-se em ambientes hostis e converter embates em conteúdo potencialmente viral e cortes. Se Jones cresce pela disposição de entrar em debates e confrontar adversários, Nicolas representa a habilidade oposta, expandir a sua base sem se expor ao risco do confronto, por motivos óbvios, né? É hoje um dos políticos mais habilidosos das redes sociais.
Sua estratégia está em vídeos direcionados produzidos para viralizar, sem que precise participar de embates diretos. Nas últimas semanas, porém, sua relevância tem oscilado diante de embates com Eduardo Bolsonaro. Isso aqui ele está falando do Nicolas Ferreira. E por que o Nicolas não tem esses embates, confrontos diretos? Porque ele não consegue sustentar as narrativas deles, a narrativa dele e da extrema-direita diante dos fatos concretos. Como quando, por exemplo, o Nicolas tentou fazer aquele debate sobre o Pix, ou a taxa das blusinhas, não sei o quê, que ele votou a favor da taxação, quando ele falou sobre a questão da taxação dos super ricos, e ele votou contra zerar o imposto de alimentos da cesta básica. Então ele sabe que ele não se sustenta, é por isso que essa galera não se propõe ao debate de fato. Parte de agora. Por que Jones Manuel se difere e por que ele vem crescendo tanto? Qual a importância disso? Por que é importante essa ascensão do Jones Manuel? O que é que ele leva para o debate? Né? Primeiro de tudo é esse aqui. Ó. Vou ler para vocês um pedaço do livro do Manifesto do Partido Comunista. Diz o seguinte: já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro o seu modo de ver, os seus objetivos, as suas tendências e de contraporem a lenda do fantasma do comunismo. Um manifesto do próprio partido. Então, vamos lá, primeiro de tudo, Jones Manuel, ele sempre se declara muito claramente que ele é comunista. E aí eu te faço uma pergunta e uma reflexão. Todo mundo que segue o Jones Manuel é marxista? Não. É óbvio que não. Né? Assim, tem uma grande quantidade de pessoas que ou já são marxistas, são comunistas, ou são minimamente marxistas, ou que estão conhecendo agora o marxismo através de Jones Manuel. Mas ainda assim, se você vê lá nos comentários, tem gente que se diz de direita e escuta o Jones Manuel. E aqui é importante porque nós vamos começar a entender o segundo ponto. Por que ele conseguiu esse crescimento tão espontâneo, sem impulsionar as suas redes sociais, sendo sustentado ali apenas por membros, por apoiadores, pessoas que estão ali contribuindo, né, pela classe trabalhadora. Ele fala sobre a verdade do trabalhador. Ele fala sobre a vida do trabalhador. Então ele expõe todas as mazelas aos que os trabalhadores estão submetidos. Então, quando ele traz essa realidade concreta da vida das pessoas, ele consegue agregar a população, os trabalhadores, para ouvi-lo, pelo menos. Quando ele diz, por exemplo, sobre o fim da escala 6x1, ele vai lá e mostra, olha, lá na Revolução Industrial, quando tentou reduzir a carga horária, também disseram que as empresas iam quebrar, que não sei o que, o país ia quebrar e tudo, e não quebrou. E ele vem e mostra essa realidade. Ele mostra que está acabando com a família e aí destruindo um dos fantasmas do comunismo. Não é o comunismo, não é o socialismo. O que está destruindo a família é o capitalismo, é a ganância pelo dinheiro, é a falta de tempo que o capitalismo rouba do trabalhador, porque ele não recebe pelo que ele produz, ele recebe pelo seu tempo de vida. Então, quanto mais tempo ele vender, mais dinheiro ele tem. E não quer dizer que ele vai ter mais dinheiro para enriquecer, mas somente mais dinheiro para sobreviver. Então, esse é um ponto. Ponto 2. Além de mostrar as mazelas que estão ali e as pessoas às vezes não percebem, ele vem fazer o que eu já respondi antes, que é o contexto histórico. Ele vai pegar a realidade existente e vai dizer, olha, é isso. Então, nesses dois primeiros pontos, ele mostra a realidade e ele tira o véu da ideologia e mostra a realidade concreta por trás daquilo que parece normal, daquilo que parece comum. Então, ele utiliza a sociologia para fazer isso. Não é à toa, não é só essa, não é só porque ele foi para o debate, ele conseguiu muita visualização depois daquele debate do Jones Manuel versus 20 conservadores. Porque se ele fosse uma pessoa sem conhecimento, sem estratégia, sem compreensão da sociologia, sem compreensão da imaginação sociológica,
sem compreensão do que é ideologia, de como se combate ela, ele não teria ganhado tanta visibilidade. Então, esses são pontos importantes, né? E como é que ele mostra isso? Materialismo histórico. É assim que ele mostra e justifica aquilo que ele estava falando, que oprime a classe trabalhadora. Quando ele vai lá e diz assim, olha só, vocês, enquanto vocês estão brigando aí por nome A ou B, tá todo mundo trabalhando contra o trabalhador. Aí o pessoal vai acusar o Jones Manoel de antipetista, não sei o quê. E aí quem está no governo? Ele tem que criticar quem que está no governo. Não é não? Quando ele vai dizer, olha, o teto de gasto, ele é contrário à ideia de crescimento da população brasileira, da industrialização, do aumento da renda, do aumento do salário, e ele vai mostrar como faz isso. Ele vai mostrar por dados, por números. E esse é o grande diferencial do Jones Manoel. E aí tem um terceiro ponto, que é propor uma solução para o problema. Então, depois que ele já mostrou, que ele provou, e que aquelas pessoas que estavam assistindo ele disseram, olha, esse cara está falando a verdade. O que esse cara está falando tem sentido. Mas qual a solução, então? Aí o Jones Manoel vem com a solução. Qual a solução para os juros altos, por exemplo? É você fazer o banco público baixando a sua taxa de juros, obrigando os outros bancos a baixarem a sua taxa de juros. Aí sim, a Faria Lima vai chorar? Vai. O rentismo vai chorar? Vai fazer de tudo para destruir e fazer um processo de derrubada do atual governo que estiver lá tentando, propondo isso. E o que é que tem que ser feito? A classe trabalhadora tem que se unir, tem que ir para a rua, tem que pressionar nas redes sociais. E aí, através dessa pressão, mostrar, olha, quem está produzindo a riqueza do Brasil somos nós. E nós não vamos aceitar que vocês queiram a taxa de juros alta só para vocês enriquecerem, multiplicarem o patrimônio de vocês em 5 anos. É isso que ele diz. Coisa que a atual gestão não faz. A atual gestão está chamando a população para o combate? Não. Então, o que o Jones Manoel faz também é mostrar que a democracia não é votar e deixar na mão de quem está lá no poder, mas é também participar. Né? Utilizando aqui o que a gente já viu em alguns vídeos anteriores, a escola de Frankfurt, né? Democracia participativa. É mostrar que o povo precisa e deve participar, e tem direito de participar da democracia, que não é apenas votar. É estar nas ruas, é pressionar, é fazer plebiscitos, referendos, ouvir o povo, dizer o que o povo quer e fazer o que o povo quer. Por exemplo, nós estamos agora aí à beira de uma reforma administrativa que vai destruir na prática o funcionalismo público. E a ideologia é dizer que o problema do Brasil é que ele é inchado, o funcionalismo público é corrupto, não sei o quê. E aí o Jones Manoel vai lá e mostra que não é verdade, que tem países que têm mais funcionários públicos do que o Brasil, que gastam mais com o funcionalismo público do que o Brasil, que o funcionalismo público ele é importante para manter a ordem, para não haver corrupção, não haver excesso de poder privado dominando a vida do trabalhador e trazer soluções para isso, acabar com os super salários, não sei o quê. Sabe? Tirar aqueles falsos debates, mostrar e trazer soluções. Então eu acredito, para a gente finalizar esse vídeo, que o grande triunfo do Jones Manoel é mostrar ao trabalhador a vida dele. É isso. Ele mostra a vida do trabalhador, como ela realmente é, quais são os problemas, quais são as soluções. Sem abrir mão do dizer eu sou comunista. Porque ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele mostra que o comunismo é o único que se preocupa verdadeiramente com a classe trabalhadora. Se eu deixei alguma coisa em aberto, deixa aqui nos comentários. Se você concorda ou não, se você tem outras explicações, deixa aqui nos comentários também. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase em 300 inscritos. E 96% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas. Vai cair o dedo se você se inscrever no canal? Não vai. Então vamos junto, univos, trabalhadores do Brasil. Fui.